Boa noite, sejam bem-vindos mais uma vez ao Report semanal da Paramount, onde a gente vai falar a respeito das novidades da semana envolvendo, a possível compra da Paramount. Parece que tudo mudou aí nesses últimos dias, envolvendo a Sony, envolvendo a Paramount, envolvendo outras empresas, e eu queria falar um pouquinho com vocês a respeito desse assunto. Então, vamos lá! Então, pessoal, só explicando para vocês, eu sou o Felipe aqui do canal Guerra dos Streamings, também lá do canal Triplo F. Esse assunto já deu muito o que tinha que falar, eu concordo plenamente com isso. Eu não aguento mais falar da Paramount, da Shari Redstone, da Sony, da Apollo, e assim por diante. Mas eu não posso largar uma história que eu tenho acompanhado desde lá de trás. Eu já tinha feito previsões lá em 2022 que a Paramount seria vendida num período aí de 2 anos. Isso de fato está acontecendo, Então eu estou acompanhando a história desde o início, e quando novos updates aí saem, eu não posso deixar de abordar aqui no canal, só explicando para vocês. Eu tô me sentindo, o Michael Corleone no filme Poderoso Chefão 3, quando ele diz, toda vez que eu tento sair, ou que eu acho que eu saí, eles me puxam de volta para essa história. Toda hora que eu acho que a próxima notícia vai ser Paramount vendida, finalmente, não é o que acontece. Eles lançam novos updates, e um dos updates que saiu essa semana foi muito relevante, só que ele já foi desfeito nos próximos dias, porque saiu a notícia que a Sony tinha desistido, ou que a Sony estava pensando em sair fora da disputa pela Paramount. Só colocando as coisas rapidamente em perspectiva, a Paramount, ela pertence à National Amusements, que pertence por sua vez a Shari Redstone, Então a Shari Redstone domina completamente as decisões da Paramount. Já faz algum tempo que ela está flertando com várias empresas, já teve conversas com a Amazon, já teve conversas com a própria Max, Warner Bros. Discovery, através da figura do David Zaslav. Então ela está conversando com todo mundo. Algumas propostas grandes já surgiram, só que cerca de 1 mês e meio atrás, a Paramount entrou em um período de exclusividade com a Skydance e parecia que ia sair o negócio. Eles tiveram um período de 30 dias, só que no finalzinho desse período a Sony jogou uma bomba, falou publicamente que eles queriam fazer uma oferta de 26 bilhões de dólares, só que essa oferta não gerou um contrato, Eu tô vendo muitas pessoas falando, mas a Sony não pode dar para trás nessa proposta, porque ela fez essa proposta publicamente, mas ela deixou bem claro que era uma non-binding offer, ou seja, uma oferta que não tem um vínculo de contrato, até porque para que se torne um contrato, a Paramount teria que ter aceito essa proposta a essa altura. Como ela não aceitou, a Sony meio que puxou de volta, A Sony fez uma aposta, aí ninguém prestou muita atenção, ela foi lá e puxou as fichas dela de volta, e agora parece que ela vai retomar as negociações de outra forma. E uma coisa que é muito importante também é que a Sony parece, pelo menos, que demonstrou estar disposta a não comprar a Paramount inteira, comprar partes da Paramount, mais ou menos o que a Disney fez com a Fox, A família Murdoch continua sendo dona da Fox, então possivelmente a Shari Redstone pode continuar tendo algumas propriedades envolvendo a Paramount, possivelmente canais de televisão, depende do que a Sony vai querer nessa negociação, Mas a Sony pode comprar algumas coisas, Alguma coisa aqui, outra ali, e deixar parte dessas propriedades com a National Amusements e com a Shari Redstone, Então seria uma negociação bem diferente, mais ou menos o que a própria Skydance está fazendo. A Skydance não quer comprar a Paramount, ela quer se tornar uma acionista grande da Paramount, mas que a Paramount continue existindo na bolsa, Ela não quer que a Paramount seja englobada pela Skydance. E essa é uma situação bem complicada, Por quê? O que aconteceu? Tava tendo uma negociação, entre a Skydance e a Paramount, e eles estavam negociando e tal. Aí chegou a Sony e falou, bom, eu pago mais, eu compro a empresa inteira e ponto final. Obviamente teriam outros problemas que eu já abordei em vídeos também, o fato da Sony ser uma empresa estrangeira, Isso poderia gerar problema com algumas das propriedades da Paramount, Porque ela é dona de canais de televisão aberta e assim por diante. Então poderia gerar problema nesse sentido, mas o fato deles terem colocado uma nova proposta na mesa, além das outras propostas que já existiam, pode muito bem ter sido aquele momento que as negociações desandaram com a Skydance,
porque pelo fato da Shari Redstone ter entrado em um período de 30 dias de exclusividade, isso mostra que ela estava bem disposta a fechar, né? Ela teve a proposta do Byron Allen antes, mas não deu muita atenção, digamos assim, pelo menos não saíram muitas notícias envolvendo essa proposta do Byron Allen, né? Ela entrou nesse período de negociação e no meio desse período saiu essa proposta da Sony de 26 bilhões de dólares para comprar a Paramount como um todo. A Shari Redstone parece que não gostou muito, né, dessa proposta, mas os acionistas gostaram porque para eles é o que eles recebem mais dinheiro, então é isso que importa, né? Então isso pode muito bem ter gerado, né, um desconforto muito grande entre os acionistas ali da Paramount, o que pode muito bem ter sido, né, a razão ali das negociações com a Skydance não terem dado certo. E agora a Sony vai lá e fala, ó, tô pensando bem aqui, né, não quero mais. As ações, inclusive da Paramount, tiveram uma queda bem drástica por causa disso, porque os acionistas podem muito bem ter pensado, pô, a negociação com a Skydance não deu certo, agora a Sony tá pulando fora. Quer dizer que a gente vai ficar com essa batata quente na mão, né? A Shari Redstone parece que tá jogando muito duro, né, com todos os lados. A empresa não tem todo esse valor de mercado para ela estar exigindo tanta coisa assim nas negociações, né? Então a situação realmente está muito complicada. Eu não sei, pode ser que nesse minuto que eu estou gravando o vídeo saia uma notícia nova envolvendo algum outro aspecto dessa negociação que eu ainda nem trouxe aqui para vocês, porque é um negócio que está desenvolvendo muito rápido. Como eu falo para vocês, eu fiz um vídeo muito legal, é um dos vídeos que eu mais tenho orgulho. Tá lá no canal Triple F, se eu não me engano, um vídeo da história da Paramount, a ascensão e queda da Paramount. E desde que eu lancei aquele vídeo, daria para fazer um vídeo quase dobrado ali somente com essa negociação, né, envolvendo a Shari Redstone. Mas vamos dar uma olhadinha bem rápida, né, nessas novidades aqui da Bloomberg. Lá do dia 2 de maio, Sony e Apollo fazem uma proposta de 26 bilhões, né? Então essa daqui foi a proposta que foi feita durante aquele período, né, da Skydance, que se vocês quiserem ler, obviamente, é bastante interessante. Aí aqui, ó, Paramount Shares Dip, né? Ou seja, as ações da Paramount caem por causa de um reporte que diz que a Sony está repensando, rethinking, né, a sua proposta de 26 bilhões. Lembrando que essa não é uma fonte, né, 200% confiável, né, mas foi a CNBC, né? A CNBC reportou, então é uma fonte confiável, mas a gente não sabe quem falou. E aqui a explicação, né, Shari Redstone, Skydance, aqui eles estão falando do Larry Ellison e etc. Que o comitê especial, lembrando que o CEO foi demitido, né, o Bob Bakish, então a empresa está sem CEO, eles estão com um conselho, né, que toma as decisões como se fosse o CEO, composto por 3 membros, 3 caras que já tinham uma influência muito grande na Paramount, eles ascenderam a esse cargo de co-CEO, né, não sei nem se seria co-CEO, eles fazem parte de um núcleo ali que toma as decisões. E aí no dia 18 saiu essa notícia aqui, ó, da Reuters, Sony e Apollo vão adiante, né, com a proposta envolvendo a Paramount, só que eles estão reticentes quanto à proposta original. Então, assim, ó, beleza, não deu certo com a Skydance, só que a nossa proposta não vale mais a de 26 bilhões, vamos sentar para conversar, porque a gente tem que analisar tudo de novo. Então, essa proposta de 26 bilhões, para mim, pelo menos já era. Eu acho que eles não vão levar isso a fundo, né, ó. Aqui, ó. The companies are, however, backing away from an initial plan to make an all cash, né, ó, 26 bi. E aqui eles estão falando, inclusive, que existe a possibilidade, né, deles não comprarem a Paramount inteira, que é o que eu expliquei para vocês no início do vídeo. E aqui hoje saiu a notícia, né, ó, a notícia recebeu um update no dia 21 de maio, que é justamente hoje. Sony assina um NDA. NDA é Non-Disclosure Agreement, né, que é basicamente um contrato que você não vai falar nada do que acontecer nas negociações. Então, a partir de agora, a Sony não pode mais falar publicamente a respeito dessa negociação, mas isso foi, né, um passo significativo, né, no sentido de cortejar a Paramount. Não a Paramount, né, aqui seria a Shari Redstone, que eu não sei por qual motivo ela tá tão apegada assim, né,
em vender a empresa, sendo que a Paramount já passou de mão em mão aí. Se vocês quiserem assistir o vídeo que eu fiz a respeito desse assunto, é bastante interessante, né, para vocês verem a rica história, começando lá atrás com o Adolf Zukor. Então, esse é o ponto que a gente para, né? Esse é o último update, pelo menos, que eu encontrei envolvendo essa situação da Paramount. Pode ser que outras coisas surjam aí já nas próximas horas. Eu vou evitar trazer vídeos com muita frequência envolvendo esse assunto, então hoje é terça-feira, talvez na terça que vem, né, se nada tiver acontecido, só que updates tiverem surgido, eu trago mais um vídeo para manter, né, vocês sempre informados da novela da Paramount. Então, como sempre, eu gostaria de saber de vocês, né, digam aqui nos comentários o que vocês acharam a respeito desse assunto, curtam o vídeo e se inscrevam no canal. Valeu? E nos vemos em breve.